luta pelo petróleo. Terceiro episódio. O atentado com um carro armadilhado às Torres Escobar na costa do Golfo, rico em petróleo na Arábia Saudita, não foi resolvido até hoje. Em junho de 1996, deixou 19 americanos mortos no complexo de alojamentos da base da Força Aérea dos Estados Unidos em Dhahran. De acordo com rumores, a Al-Qaeda esteve por detrás do ataque. O governo saudita, contudo, colocou entraves à investigação, uma vez que não queria admitir a existência de redes da Al-Qaeda no seu país. O ataque ao World Trade Center em Nova York no dia 11 de setembro de 2001 deixou o governo saudita seriamente embaraçado. As autoridades sauditas tentaram negar o envolvimento de 15 cidadãos sauditas. Em maio de 2003, começou uma nova fase no conflito com a Al-Qaeda. Em Riad, 9 terroristas conseguiram entrar em 3 complexos maioritariamente habitados por estrangeiros e fizeram explodir carros armadilhados. 26 pessoas morreram, entre elas americanos e sauditas. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Abdullah, o rei atual, anunciou duras medidas repressivas contra o terror durante a sua visita às vítimas dos atentados bombistas e avisou os clérigos ou habitas relativamente a mostrarem qualquer tipo de simpatia indevida para com os assassinos. O ministro dos Negócios Estrangeiros, príncipe Faisal, meio-irmão de Abdullah, foi igualmente inflexível. It should make us not hesitate to take whatever measures that are needed to oppose these people who know only hate, only killing, and for no purpose whatsoever. A polícia começou a tomar medidas repressivas contra células da Al-Qaeda, matando 6 dos seus membros durante um confronto em Riad, em junho de 2006. A imprensa saudita começou também a informar sobre os ataques terroristas. Já não podia haver mais dúvidas de que a Casa Real e o governo da Arábia Saudita também se encontravam em perigo. Em Riad, todos os edifícios públicos e principais hotéis foram colocados sob a proteção de bloqueios de estrada em betão e postos de controlo feitos pela polícia motorizada. Os estrangeiros tornaram-se potenciais alvos de atiradores furtivos, mas oficialmente este tópico continua a manter-se um assunto tabu. Neste lado do mundo, somos considerados bons tipos se nos mantivermos calados, de boca fechada. O presidente Bush queria levar a democracia ao mundo árabe. Esta não era uma razão popular para se entrar em guerra na região. Quando os seus soldados marcharam para o Iraque em abril de 2003, não foram autorizados a operar a partir das suas bases militares que ainda existiam na Arábia Saudita. Os americanos instalaram o seu quartel-general no Catar. As verdadeiras razões para a guerra são pouco claras. Alegadamente, os americanos queriam destruir as armas da destruição maciça de Saddam Hussein. Mas como essas armas nunca foram encontradas, presumiu-se que estavam essencialmente interessados no petróleo iraquiano. Esta presunção corresponde provavelmente apenas a parte da verdade. Depois do 11 de setembro, a verdadeira razão terá sido o medo paranoico que eles têm de uma ameaça à sua segurança a partir do Médio Oriente. No início, os moradores de Bagdade comemoraram a expulsão de Saddam Hussein como uma libertação e derrubaram a sua estátua do pedestal. Tal como os americanos, ignoravam alegremente que esta vitória iria significar a desintegração do seu Estado e a desestabilização do Médio Oriente. Saddam Hussein já tinha anteriormente subestimado a determinação americana. Nunca pensámos que Bush Sr. reagisse da forma que reagiu quando tomou o país e resolveu ir-se embora. Quando Bush Sr. resolveu expulsar Saddam do Kuwait, essa era a altura de determinar o trabalho relativamente às instituições iraquianas, ao Iraque. Se o trabalho tivesse sido feito, se não tivesse sido adiado para 2003, não teríamos tido o colapso total da infraestrutura da sociedade, dos ministérios, das instituições governamentais a que assistimos em 2003. E o que aconteceu em 1991 e 2003
podemos traduzir uma palavra: sanções. As sanções minaram verdadeiramente o tecido social do Iraque. As sanções afetaram as pessoas erradas, as crianças que sofreram de escassez de alimentos e assistência médica. Apesar de Saddam Hussein ter encontrado algumas nações dispostas a negociar com ele e que também lhe compraram ilegalmente petróleo iraquiano, ele não estava realmente interessado na situação difícil das crianças. Ele usou a sua angústia como instrumento de propaganda para culpar o Ocidente pela difícil situação económica iraquiana. Por razões humanitárias, as Nações Unidas apresentaram o programa Petróleo por Alimentos para possibilitar a venda de certas quantidades de petróleo iraquiano em troca de bens tais como comida e medicamentos. Para se assegurarem que os bens eram distribuídos às pessoas certas, envolveram-se no programa algumas organizações de auxílio internacionais. Saddam Hussein embolsou enormes quantidades de dinheiro de imensos acordos de petróleo realizados no mercado negro. Autoridades a ocuparem cargos superiores nas Nações Unidas também se envolveram nos abusos do programa Petróleo por Alimentos. Entre 1968 e 2003, tivemos algo que era excepcional, mesmo pelos padrões do Médio Oriente, que são os padrões muito baixos em geral. Não foi apenas um regime sórdido, brutal, repressivo ou autocrático. Foi um regime que foi possível devido aos extraordinários níveis de riqueza, que, é claro, só começaram realmente em 1973. Com o quadruplicar dos preços do petróleo na sequência da Guerra de Outubro. E isso continuou a crescer. Foi com base nisso que o Estado totalitário no Iraque foi construído, com base nessa riqueza, nessa enorme riqueza. Não restou muito da antiga riqueza do país. Uma das duas grandes regiões petrolíferas do Iraque fica situada em Kirkuk, a área fronteiriça etnicamente mista e disputada entre a parte árabe e curde do Iraque. Com a ajuda da Peshmerga, a milícia curda bem armada, os curdos conseguem manter aqui uma segurança relativa. Concentram-se nos terroristas que lançam repetidos ataques às instalações petrolíferas e aos oleodutos. A caminho dos campos petrolíferos, a Peshmerga recolhe reforços do seu quartel-general no centro da cidade de Kirkuk. Bloqueios de estrada e postos de controlo monitorizam o tráfego. Pessoas em perigo, como a nossa equipa, são guardadas de perto e conduzidas a alta velocidade através das zonas arriscadas à volta dos campos petrolíferos. A alta velocidade deverá evitar que bombistas suicidas se atirem entre os jipes, acelerando uns atrás dos outros. A equipa tem que filmar com o carro em movimento, já que os Peshmerga não podem sequer garantir a sua própria integridade no interior do cordão de segurança. Os campos petrolíferos estão em mau estado. O gás é queimado sem ser utilizado, uma vez que não há bombas para o absorver. A maior parte da tecnologia remonta às décadas de 20 e 30. Não há dinheiro para modernizar os escritórios e as unidades de extração. Embora o petróleo esteja de novo a jorrar, a produção ainda está muito longe dos níveis que alcançou em 1990, antes da Segunda Guerra do Golfo. Depois das hostilidades terem cessado, foi reduzida à metade. O Iraque, que já foi o segundo maior país exportador de petróleo do mundo, já não desempenha um papel significativo no mercado petrolífero. O engenheiro-chefe explica porque é que as esperanças americanas em reiniciarem rapidamente a produção de petróleo foram desfeitas. O investimento no campo petrolífero no Kurdistão andou à volta de $1.000 milhões. Gastamos mais de metade desse dinheiro em questões de segurança e o resto no campo. Porque não faz sentido reabilitar um campo para ser atacado no dia seguinte. Não faz sentido mantê-lo dessa forma. Os próprios americanos ajudaram-nos com análises de engenharia para os projetos das unidades de exploração. Eles recuperaram essas unidades, mas nós perdemos metade desse investimento em questões de segurança. Na verdade, mais de metade, para ser mais correto. Mesmo no interior do cordão de segurança, os empregados executivos só podem andar de um lado para o outro, acompanhados de guardas fortemente armados. O rapto de empregados é bastante comum. Os ataques aos campos petrolíferos são por vezes realizados pelos seus próprios empregados.
Os danos deixados pela política petrolífera de Saddam Hussein depois do final da Segunda Guerra do Golfo ainda não foram reparados. Ele encorajou o aumento da produção de petróleo mais do que aquilo que conseguia vender devido às sanções, mesmo durante o programa Petróleo por Alimentos. O petróleo em excesso tinha que ser bombeado de volta para os poços. A situação atual é de 350 mil barris por dia. Todos os campos foram ignorados e postos de lado, primeiro pelos políticos e depois pelos técnicos. Muitos dos nossos campos foram arruinados pela injeção de petróleo nos poços durante a resolução das Nações Unidas do Petróleo por Alimentos. Durante esse período, ficámos de mãos atadas por causa da limitação à produção. Mas todos os dias estamos a perder uns milhares. Todos os dias. Os curdos consideram Kirkuk a sua cidade, mas milhares deles ainda residem no exterior da sua antiga terra natal, num antigo campo de futebol, utilizado agora como campo de refugiados. Eles tiveram que dar lugar aos árabes, que foram instalados à força sob as ordens de Saddam Hussein. Muitos curdos perderam as suas casas e património. O regresso às suas casas de origem está a fazer-se lentamente, uma vez que o governo central em Bagdade não tem interesse que Kirkuk seja integrada num Kurdistão autónomo. Ao mesmo tempo, há também a questão das receitas do petróleo. A solução do problema de Kirkuk tem vindo a ser, portanto, adiada uma e outra vez. Ala Taliban, uma antiga membro do parlamento iraquiano em Bagdade, está categoricamente a pedir ajuda para os curdos expulsos de Kirkuk. Esta cidade onde nos encontramos é Kirkuk. E toda a gente diz que é a cidade do petróleo, mas é assim que o petróleo está a ser gasto. Estes são os serviços que temos. Esta é a realidade. Não creio que ninguém no mundo inteiro acredite que o dinheiro do petróleo está a ser utilizado para melhorar as condições de vida do povo de Kirkuk. Tanto eu como outras pessoas. Esta é a realidade que conhecemos. E este é o único facto que conhecemos. O dinheiro do petróleo, as receitas do petróleo foram sempre utilizadas para a compra de armas, para comprarem armas de destruição em massa e para nos destruírem. Fomos torturados constantemente. O dia seguinte era pior que o anterior. Não me consigo lembrar dos detalhes e não quero. A nossa única culpa era sermos curdos. Não sei porque é que Deus nos criou como curdos. O presidente da Câmara de Kirkuk, um curdo, tem o seu gabinete num edifício com uma parede de segurança dupla. As pessoas em Kirkuk estão muito desiludidas pelo facto do petróleo nunca lhes ter trazido qualquer prosperidade. Bem pelo contrário. Foi por causa do petróleo que foram perseguidas e discriminadas. Nunca tiramos proveito da riqueza do petróleo. Nunca. Por causa do petróleo, a nossa cidade e o nosso país sofreram imenso com armas químicas a serem utilizadas contra nós. Com o dinheiro da venda do petróleo foram fabricadas e adquiridas armas de destruição em massa. E com esse dinheiro foram travadas guerras contra nós e os nossos vizinhos. O petróleo não nos trouxe qualquer prosperidade, só nos trouxe destruição e miséria. Portanto, desde que sou presidente da Câmara, lutamos para deixarmos de ser discriminados e para nos certificarmos que as receitas do petróleo irão beneficiar-nos no futuro. Desde 1991, os curdos conseguiram, em grande medida, recuperar o controlo da sua região. Tendo sido declarada refúgio das Nações Unidas, a Força Aérea Aliada Americana e Britânica protegeram a zona curda dos ataques de Saddam.
Na sua capital, Sulaimania, ergueram uma estátua representando a liberdade a quebrar as correntes da opressão. Um Kurdistão amplamente autónomo desenvolveu-se no interior da zona protegida, tendo-se orientado segundo os modelos ocidentais e tendo conseguido desencadear uma modesta expansão económica. Os curdos, principalmente os jovens, desfrutam da sua pequena liberdade à vista de todos. Podem passear pela cidade sem terem medo. Embora também exista aqui um partido islâmico radical, a sua influência é mínima. É autorizada a venda de álcool e as mulheres podem vestir roupas ocidentais sem terem que se cobrir. A ainda frágil liberdade de imprensa do Kurdistão permite a venda de CDs e DVDs ocidentais, bem como a publicação de revistas e jornais. Fotos de Jalal Talabani, o chefe popular da tribo com o mesmo nome, Talabani, e do presidente em Bagdade, também se encontram à venda. Foi o acordo de paz entre os dois clãs curdos rivais, o Talabani e o Barzani, que tornou possível a expansão económica da região. Juntando forças contra Saddam Hussein, os curdos aprenderam que não devem lutar entre si. Um reacender dos velhos feudos deitaria por terra todas as esperanças de transformar o Kurdistão numa comunidade próspera. O maior obstáculo, de momento, é a escassez de gás e petróleo. O Kurdistão recebe apenas uma cota limitada das ajudas petrolíferas do Iraque. O combustível tem, consequentemente, que ser racionado. Longas filas nos postos de combustíveis tornaram-se já um acontecimento comum. O acesso às bombas de gasolina é estritamente regulado para evitar que as pessoas passem à frente nas filas. O combustível vem da Turquia, mas a qualidade está constantemente a mudar. Por vezes é bom, outras é mau. Há dias que não há combustível de todo para ser distribuído e outros dias conseguimos combustível apenas para 2 horas. O combustível só é vendido em troca de cupons. Os cidadãos comuns podem comprar um tanque por semana. Os taxistas podem adquirir 2. Gasto 25% do meu salário em combustível. Quem não for atendido até ao fecho da estação de serviço tem que deixar lá o seu carro até à manhã seguinte para não perder a vez na fila. 1 litro de combustível racionado custa o equivalente a 82 cêntimos de dólar. Esta situação é mais uma razão para os curdos não estarem dispostos a desistirem de Kirkuk e do seu petróleo. Não acredito que enquanto o problema de Kirkuk não for resolvido, não teremos os nossos direitos. Ou seja, enquanto Kirkuk não pertencer ao Kurdistão, considero que Kurdistão está incompleto. Grande parte do combustível vem da Turquia, onde o petróleo iraquiano é processado, porque o país não tem as suas próprias refinarias. Na fronteira turca com o Kurdistão, longos engarrafamentos de caminhões vão se desenvolvendo em ambas as direções. Sendo a ligação mais próxima ao mundo ocidental, a Turquia é também um importante parceiro comercial. O mercado negro também floresce através da fronteira pouco vigiada com o Irão. O líquido precioso é transportado em grandes recipientes de plástico no dorso de cavalos até cidades próximas, onde é então vertido para recipientes mais pequenos por grupos de contrabandistas. Durante este processo, é frequentemente diluído com água. Os negociantes motorizados do mercado negro tomaram conta da venda do combustível ao longo da beira das estradas. 1 litro de combustível custa aqui $1. O combustível que vem do Irão tem má reputação. Até agora, o Kurdistão tem sido poupado a uma guerra civil tipo a luta entre sunitas e xiitas, embora ultimamente os árabes sunitas tenham recorrido com mais frequência a ataques suicidas contra os curdos em Kirkuk. Esta é a transformação de Saddam no Milosevic, que se tornou o principal nacionalista sérvio, que atiçou ódios de muçulmanos e sérvios. Foi a ascensão de Saddam que deu origem a isto. Não o Saddam, o homem que se seguiu, que lidera a insurreição atual,
que atiçou a ideologia sunita. Eles disseram: os xiitas estão na rua para vos apanharem. O poder deles está a ficar demasiado forte. E usaram isto para atiçar, para consolidar a sua base entre uma pequena secção da população, porque eles tinham perdido a população, tinham perdido o país enquanto seu lar. Um lugar afastado no canal de Shatt al-Arab, a sul de Basra, está sob constante vigilância de patrulhas americanas e britânicas. Terroristas, mas também contrabandistas de armas e petróleo, operam na única porta de entrada do Iraque para o Golfo Pérsico, principalmente porque o Irão está muito próximo. A fronteira corre ao longo da vasta foz dos rios Eufrates e Tigre. Basra, controlada pelos xiitas, é um centro de milícia xiita e de violentos grupos de contrabandistas. Os guardas do exército avaliam as informações da vigilância aérea antes de utilizarem as lanchas rápidas para interceptarem e entrarem a bordo dos barcos dos contrabandistas. Durante estas operações, cooperam com unidades espaciais iraquianas que são responsáveis pelo controlo do contrabando. Em operações de contrabando em larga escala, são frequentemente utilizadas barcas. A sua carga é transferida para embarcações maiores depois de deixarem as águas rasas do canal. As embarcações de pesca também são controladas. Os seus proprietários podem adquirir óleo diesel racionado mais barato, que vendem frequentemente por um preço mais elevado aos contrabandistas. Desta forma, conseguem ganhar mais dinheiro do que através da pesca. Qualquer político com clarividência compreenderá que a verdadeira fonte da futura riqueza, a riqueza do petróleo, está no sul, em recursos e fontes não corrompidas. Portanto, se alguma coisa vai dividir o Iraque, não vai ser a questão de Kirkuk. Kirkuk é uma exigência curda. Estão a exercer pressões e a lutar por ela. É uma questão política, uma grande questão para eles e para o Iraque, e continuará a ser. Veremos como é que se vai resolver, mas nunca dividirá o Iraque. A grande questão reside no sul e no que vai acontecer ao petróleo que lá se encontra. E já agora, os curdos em particular compreenderam. É uma grande ilusão. Tenho ouvido dizer na Europa que os curdos são os grandes separatistas do Iraque, mas não é verdade. Os curdos fizeram mais para manter o governo central do Iraque unido do que possivelmente quaisquer outras forças. É a Casa Árabe, hoje em dia, que está numa completa desordem, e não a Casa Curda. Do lado direito da autoestrada, na direção do novo aeroporto internacional, foi construída a imponente mesquita Khomeini, no sul de Teherão. Ainda não está terminada, mas já constitui um local não oficial de peregrinação. Um quarto de século depois da morte do Ayatollah Khomeini, o líder da Revolução Islâmica, o seu regime continua a debater-se para manter vivos os objetivos que introduziu. Depois de proclamar a teocracia, Khomeini considerou-se a si próprio não só líder espiritual, mas também líder secular da República Islâmica. Ele estabeleceu o cargo de faqih, de líder da nação. Os religiosos iranianos consideraram esta autovalorização como arrogância. Ao contrário dos muçulmanos sunitas, os xiitas só aceitam o genro de Maomé, Ali, e os seus filhos, fruto do seu casamento com Fátima, filha de Maomé, como sucessores legítimos do profeta, como imãs, bem como os seus respectivos descendentes masculinos. Uma vez que o 12º imã desapareceu durante a sua infância por volta do ano 870, esperando-se que volte a aparecer como Messias um dia, os xiitas não têm nenhum imã que os guie. Esta missão caiu agora sobre a comunidade dos ayatollahs. Esta disputa familiar entre os descendentes imediatos de Maomé transformou-se desde então numa feroz controvérsia religiosa entre muçulmanos sunitas e xiitas. Uma delegação dos Basijis também se reuniu debaixo do santuário Khomeini. Os Basijis foram, na sua origem, a organização da juventude do regime. Como um ramo dos Ashtaram, os guardas revolucionários fundados por Khomeini no início da guerra Irão-Iraque carregavam um fardo maior do que as forças armadas do Estado na guerra contra o Iraque.
As forças Basij, que segundo os dados oficiais têm uma força potencial de 20 milhões de homens, são alegadamente os pilares do regime. O seu líder exorta-os a defenderem os ideais e objetivos da revolução. As rosas vermelhas são os símbolos dos mártires que sacrificaram as suas vidas pela causa. Para os iranianos, ainda mais importante do que a luta pelos objetivos da revolução é a luta pela via cotidiana. A privação total é rara, mas a vida é difícil. Os preços estão constantemente a subir, especialmente os preços dos alimentos básicos, mesmo nos bazares. Os tapetes caros são vendidos praticamente só a turistas e a estrangeiros em visita de negócios. Construído de acordo com um centro comercial americano requintado, o luxuoso complexo no norte de Teherão parece fazer parte de outro mundo. É aqui que os iranianos ricos vivem, num ambiente mais climatizado e mais limpo no sopé do Monte Elbrus. A administração do centro comercial pede contenção durante as filmagens, uma vez que os ayatollahs são constantemente hostis relativamente ao empreendimento e já ameaçaram encerrá-lo. A razão para tal comportamento em breve se torna evidente. Entre os visitantes encontram-se muitas mulheres jovens vestidas com roupas ocidentais, usando os seus lenços de cabeça como se fossem acessórios de moda. As lojas elegantes vendem principalmente marcas de designers ocidentais, incluindo artigos de luxo como maquilhagens caras, joias e roupas. Para muitos jovens, o centro comercial é meramente um local de encontro. Andam pela área da entrada, onde há cafés e balcões de comida. Aqui podem encontrar os seus pares, até mesmo do sexo oposto, o que não é exatamente fácil em Teherão, embora não seja proibido. Como em todas as outras sociedades islâmicas, no Irão as mulheres são discriminadas e as adolescentes intimidadas. سن مسئولیت کیفری برای دختر No Irão, as raparigas, a partir dos 9 anos de idade, são legalmente responsáveis e os rapazes a partir dos 15. Portanto, se uma rapariga de 10 anos cometer um crime, receberá a mesma sentença de uma mulher ou homem de 40 anos. Por este motivo, os seres humanos com menos de 18 anos podem ser executados no Irão. Outro exemplo de uma má lei é a que regula o casamento entre menores. Uma rapariga pode casar a partir dos 13 anos. Um rapaz a partir dos 15. Não consigo imaginar que uma rapariga de 13 anos consiga lidar com a vida de casada.
Quero sublinhar que todas estas leis foram introduzidas depois da Revolução Islâmica. No interior do centro comercial, as jovens habitantes de Teherão vivem como querem durante um breve momento, como jovens americanas ou europeias, livres para moldarem as suas próprias vidas. Contudo, estas circunstâncias excepcionais terminam assim que abandonam o enclave inspirado no Ocidente. Segundo a lei iraniana, todas as mulheres, não importa se são muçulmanas ou não, iranianas ou não, têm que usar um lenço na cabeça. Se não o fizerem, serão castigadas com açoites. No Irão, esta lei está em vigor há cerca de 27 anos. Mas a maioria das mulheres não concorda com ela. Nas ruas de Teherão, muitas mulheres usam os seus lenços soltos para que se possa ver algum cabelo. É o seu sinal de protesto contra a lei do lenço de cabelo. As ruas do centro da cidade, em redor da universidade, estão cheias de jovens que neste momento prefazem 2/3 da população. Aqui, as mulheres também usam os seus lenços de cabeça de uma forma muito mais ousada do que aquela que é prescrita. Todavia, a imagem informal é ilusória. Excetuando os manuais de inglês e francês e obras selecionadas de autores clássicos, não há qualquer literatura ocidental à disposição nas livrarias universitárias. No campus, os estudantes parecem descontraídos e relativamente sem medo de um microfone ocidental. Há alguns problemas, por exemplo, eu estou em geologia e é impossível para mim ir a um poço de petróleo, a um campo de petróleo para ver a exploração do petróleo e coisas do género. Tenho que confiar no trabalho oficial e fazer algum trabalho de computador. E também há algumas limitações para as senhoras, mas já nos habituámos a elas. Para a maioria, os seus estudos não conduzem necessariamente a um emprego. Tendo em conta a taxa de desemprego de 20%, as perspectivas de futuro não são nada boas. A zona sul do Teherão deixa uma impressão completamente diferente da zona norte. Vivem aqui as pessoas pobres, trabalhadores e a classe média baixa. Tudo parece mais pobre e mais miserável. As ruas, as casas, as lojas e as ruas estreitas que conduzem às estradas principais. Nos pequenos cafés, só os homens se sentam e desfrutam dos seus hookahs. As brasas para os hookahs são pré-aquecidas na rua. Na zona sul, onde a taxa de desemprego é particularmente elevada, há um ressentimento crescente. Durante as eleições presidenciais, muitas pessoas aqui votaram em Ahmadinejad. Agora, estão desiludidas pelo preço do pão estar a subir e por ele não ter cumprido a sua promessa e as incluir na riqueza petrolífera do país. No interior não há praticamente sinais da riqueza petrolífera do Irão. Majed Soleiman, onde foi perfurado o primeiro petróleo no Médio Oriente há 100 anos, pouco aproveitou do fluxo de ouro negro debaixo do seu solo.
Há milhares de anos que o petróleo tem aparecido em esplêndidas poças à superfície. Mas aqui, nas ruas, por pavimentar dos arredores da cidade, os habitantes veem-no apenas como uma porcaria mal cheirosa contra a qual são impotentes. Cheio de amargura, um empregado reformado da companhia petrolífera e do município conduz-nos à sua casa, onde o petróleo se infiltra através do chão e das paredes. Vejam. Em 1983 informámos novamente a companhia e eles não fizeram nada. Há já 20 anos que pede à companhia petrolífera estatal que repare os danos. Nada foi feito. Na verdade, eles não querem ajudar as pessoas. A administração da companhia petrolífera estatal iraniana está situada num único grande edifício da cidade que fica no centro de um dos maiores campos petrolíferos iranianos. Fora isso, Majed Suleiman parece tão subdesenvolvida e pobre como muitas outras cidades do interior. Nunca ninguém fez grande coisa pelas pessoas pobres aqui, nem os britânicos ou as companhias petrolíferas, nem o Shah ou os Ayatollahs. ایران کشور ثروتمند است. O Irão é um país rico. Infelizmente, segundo as últimas estatísticas, mais de 10 milhões de pessoas vivem abaixo do limiar da pobreza. Ou seja, 1 em cada 7 iranianos tem que viver com menos de $1 por dia. Isto demonstra a má liderança administrativa e económica que temos tido. O petróleo não nos trouxe sorte. Uma área de estacionamento para caminhões perto da antiga refinaria nos arredores de Teherão. Os caminhões circularam até quebrarem. Toda a infraestrutura de tráfego do país está ultrapassada. Um motorista de 90 anos de idade, ainda em atividade, fala-nos das suas condições de trabalho. Quanto tempo trabalhei como motorista de caminhões? Há 70 anos que guio caminhões e 50 deles para a companhia petrolífera. Trabalhei sempre por conta própria. Nunca tive seguro, nem privado, nem por conta da entidade que requisitava os serviços. Quantos quilómetros conduzi nos últimos 70 anos? Já dei definitivamente a volta à Terra algumas vezes. Os seus colegas discutem a questão quanto ao facto de estarem ou não melhor desde que o regime dos mulás tomou completamente conta do negócio do petróleo. Tudo o que aqui temos está um pouco ultrapassado. Mas também houve bastantes mudanças ao longo dos anos. Portanto, as coisas estão a mudar para melhor. A nacionalização não trouxe quaisquer vantagens. O que é que eu lucro com isso? Um jovem iraniano? Como é que beneficio do facto de uma refinaria de petróleo mudar de nome? Portanto, agora chama-se Refinaria de Petróleo Nacional Iraniana. O que ele quer dizer é que afinal não estamos melhor. Pelo contrário, estamos pior.
Não devemos dizer isso. Mas somos todos iranianos. Afeta-nos a todos. O petróleo alimenta apenas uma pequena fração da população. Em 1950, somente o 0,7% de todos os empregados trabalhava na indústria petrolífera. Em 2001, a percentagem continua a ser a mesma. Não tinha mudado. A metrópole de 12 milhões de habitantes está frequentemente envolta numa neblina espessa. Uma vez que não há transportes públicos, à parte uma linha de metro e algumas ligações de autocarro, os habitantes de Teherão dependem dos seus carros. O país tem predominantemente modelos antiquados que não possuem catalisador e consomem bastante combustível. Dados elevados subsídios ao combustível que chegam aos 14 cêntimos de dólar por litro, os iranianos consomem 40% da sua própria produção de petróleo. Como o país teve que gastar 6 mil milhões de dólares por ano em subsídios, o combustível é racionado desde o verão de 2007. É interessante, considerando que o Irão se vê a si próprio como o segundo maior produtor de petróleo da OPEP. As orações das sextas-feiras no campus da Universidade de Teherão são como um comício político. No Islão, não existe uma separação entre a religião e a política. Todas as semanas, no domingo islâmico, os ayatollahs propagam aqui os seus ferozes slogans políticos. O slogan de Khomeini, apoiaremos sempre os palestinianos, continua a ser uma verdade hoje em dia. O Ayatollah Janati, o companheiro de Khomeini de 84 anos de idade e presidente do Conselho dos Guardiães, o corpo religioso que supervisiona o governo e o parlamento, pertence aos ultraconservadores. Contudo, não faz muita diferença quem está a pregar em qualquer momento. O espaço onde se encontra a enorme assembleia, que não se parece em nada como uma mesquita, está sempre repleto de homens idosos que são levados para o local em autocarros. O grito ritual "Abaixo Israel, abaixo a América" é repetido entusiasticamente. A parte principal do sermão consiste na denúncia do Ocidente, seguida da asserção de que o Irão jamais abdicará do seu direito a enriquecer o urânio e do apelo aos iranianos para que sigam os princípios morais do Islão. Juntamente com os crentes, o Ayatollah inclina-se em oração na direção de Meca, altura em que todos tocam o chão várias vezes com a testa e os joelhos. O antigo presidente Hashemi Rafsanjani é uma das figuras mais poderosas entre os ayatollahs. A sua popularidade foi abalada na sequência de rumores de que é uma das figuras mais corruptas entre a liderança clerical. A sua fortuna privada está estimada em 4 mil milhões de dólares. Os ayatollahs retiram parte dos seus elevados rendimentos das chamadas fundações. Depois da Revolução Islâmica, todas as empresas estatais do tempo do Shah foram transformadas em fundações controladas pelos ayatollahs. Eles cobram comissões elevadas para emitirem autorizações para a maior parte das transações económicas. Os seus parentes masculinos mais próximos são com frequência administradores de topo, tanto nas empresas do Estado como nas privadas. Uma boa parte das receitas do petróleo vai para as instituições políticas. O rendimento das receitas do petróleo foi sempre uma parte importante do orçamento do Estado. Os líderes religiosos desfrutam da parte de leão das receitas do petróleo. Hoje em dia, alegadamente, 40% das receitas via corrupção são embolsadas por um pequeno número de líderes políticos. As torres gêmeas aquáticas do Kuwait são um símbolo de outro mundo. Não sendo mais do que uma pequena mancha no deserto entre o Irão e a Arábia Saudita, o pequeno Emirado progrediu mais em direção à modernização do que os seus poderosos vizinhos. O Kuwait possui a quarta maior reserva de petróleo da região. Com a ajuda das suas receitas do petróleo, há muito que reparou os danos da guerra. Hoje, a baía ao longo do Golfo é mais do que uma mera imagem da Riviera Francesa.
Também podemos ver aqui mulheres com lenços pretos ou abaias pretas, mas usam o vestuário tradicional voluntariamente. Há já algum tempo, as mulheres do Kuwait têm o direito ao voto e estão autorizadas a conduzir carros. Também não são tão estritamente disciplinadas noutros aspectos. Durante um curto período de tempo, uma mulher chegou a ocupar um cargo ministerial. Um dos primeiros trabalhos de Massouma al-Mubarak foi lutar contra as restrições aos direitos das mulheres. Com uma base moral, uma nova lei proíbe as mulheres de trabalharem entre as 8 da noite e as 7 horas da manhã. Ainda assim, estar perto fisicamente de um homem enquanto o ensina a patinar num ringue de patinagem no gelo, ou mesmo ir além da mais breve das conversas com ele, seria impensável para uma mulher nos países vizinhos. A família do sheik no poder, o Al-Sabah, mantém os seus direitos ancestrais, mas avançou na direção de uma monarquia constitucional com a instituição de um parlamento. Há alguns anos, na Arábia Saudita, as pessoas como o homem de negócios saudita Al-Qusayr foram presas por exigirem uma monarquia constitucional. Creio que o rei Abdullah Azaman é realmente um homem que ama o seu povo. Mas não se conseguem fazer todas as mudanças a menos que todo o sistema, a Constituição e as instituições, e não o indivíduo, sejam boas. As economias globalizadas em rápido crescimento, principalmente a China e a Índia, estão famintas por um aumento do fornecimento de energia. Isto fez com que os preços do petróleo subissem. A nova riqueza petrolífera da Arábia Saudita tornou o regime mais seguro e autoconfiante. As eleições locais, em que pelo menos metade dos representantes são eleitos livremente, constituem um dos primeiros passos cuidadosos em direção à reforma. Em Daman, os xiitas também participam. Também eles se sentem mais livres. Há 10 anos eu não podia dar-lhe esta entrevista. Há 10 anos as pessoas podiam ser presas, indefinidamente. Há 10, 12 anos existia a tortura. Portanto, agora temos liberdade de expressão. Antes, quando falávamos ao telefone, tínhamos medo. Portanto, as coisas melhoraram. A Arábia Saudita continua a ser um país centralizado e rigidamente governado. Mesmo nas grandes cidades como Daman, o governo local tem muito pouco poder e o parlamento local ainda tem menos. Aqui não temos um conselho municipal no sentido ocidental ou no sentido comum. É um tipo saudita de conselho em que nos envolvemos na limpeza das ruas, na recolha do lixo, no estado das ruas, no interior das cidades, nos jardins. São questões muito limitadas. Não nos envolvemos, por exemplo, nas questões de saúde ou educação, nas áreas das cidades onde nos encontramos. Portanto, não é como quando somos presidente da Câmara ou fazemos parte de um conselho municipal, onde tudo se encontra sob a nossa jurisdição. Não, aqui só nos envolvemos em coisas municipais, como referi, limpeza, jardinagem e ruas. Portanto, é limitado. E, além disso, o ministro ainda tem a última palavra. Ele pode vetar as nossas decisões. Todos os anos, durante um feriado nacional, a unidade dos clãs é comemorada em Riad. As características individuais dos diferentes clãs do país continuam a persistir hoje em dia. Eles só concordaram em ser unificados numa única nação quando foram obrigados pela força. Todavia, o receio continua presente de que as rivalidades entre os clãs possam destruir o trabalho de unificação.
A consciência tribal e a democracia serão compatíveis? Temos que introduzir a cultura das eleições e a consciência de quem devemos eleger quando temos direito de votar. Porque, até certo ponto, ainda somos uma sociedade tribal. E tenho a certeza que estão todos ligados às suas tribos e escolherão um dos seus primos ou o chefe da tribo, mesmo que não saiba ler nem escrever, apenas por ser parente. Portanto, precisamos de mais tempo. Espero que não seja preciso muito. O rei Abdullah é considerado um homem propenso a reformas. Ele mantém uma posição forte, mas está com 82 anos de idade. Numa sociedade dividida entre classes urbanas ricas, exigindo ainda mais liberdades, e os puritanos fanáticos wahhabitas, que se querem manter fiéis à sua ditadura religiosa, todos os passos na direção da liberalização levarão muito tempo. É evidente que este conflito está a obrigar Abdullah a ser muito cuidadoso. E o que pensam os outros príncipes poderosos, os filhos do fundador do Império Ibn Saud? Quase todos da mesma idade, e entre eles, o sultão príncipe herdeiro, o ministro da defesa do país, permanece um segredo bem guardado por detrás dos muros do palácio. Versão portuguesa. Pátio das Cantigas.